Parlamentares aqui presentes, presidentes das associações dos estados aqui representados, demais autoridades, a essa seleta plateia, eu vos saúdo com um cordial boa tarde. Eu queria quebrar um pouquinho o protocolo e vou descer. E quero, nesta oportunidade, tendo essa fala, inicialmente, externar a minha gratidão de poder estar participando, uma oportunidade ímpar, de poder estar participando de um evento tão relevante quanto este, ao mesmo tempo que eu quero parabenizar e enaltecer a iniciativa dos organizadores de trazerem como um foco de tema de discussão para esse 23º Fórum, um tema tão relevante, que é justamente a questão da saúde mental. Amplia aí, Júnior, por favor, coloca no modo da apresentação. Ok. Quando nós nos reportamos a uma temática como esta, nós somos levados a fazer vários tipos de reflexão. O que é que nos vem à mente quando nós falamos de saúde mental? Que conceitos poderemos atribuir a esse assunto? O que estudiosos da área apresentam como orientação? A Organização Mundial de Saúde, ela diz que ter saúde mental não significa que estaremos isentos de enfrentar problemas ou ter algum tipo de patologia psíquica. Ter saúde mental é desfrutar de uma sensação completa de bem-estar social, mental e emocional. E quando cada uma dessas áreas sofre um certo tipo de alteração, todos nós, independente da posição que ocupamos, independente daquilo que sejam os mais variados níveis de demandas, quando nós sofremos alterações nestes processos que eu falei, socialmente, mentalmente, emocionalmente, todos nós nos fragilizamos e aí incorremos no fato de adoecermos mentalmente. Quando nós tratamos desta temática, nós vamos justamente naquilo que é o foco do contrário. Quando os problemas se manifestam e eu, como ser humano, cada um de nós, percebo que não estou bem, é justamente a área que é afetada. E a gente poderia atribuir, não é, alguns conceitos, porque, lamentavelmente, pelo fato de vivermos uma vida muito corrida, nós não conseguimos parar para refletir acerca de questões que dizem respeito ao nosso dia a dia. Todos nós, sem exceção. Diante das inúmeras ocupações, eu digo que todos os dias nós experimentamos um milagre. Se nós formos observar exatamente no dia de hoje, quando cada um de nós estava acordando, muitos estavam dando um adeus a este mundo para nunca mais. Exatamente no momento como este, em que temos a liberdade de poder discutir temáticas tão relevantes, de podermos estreitar os laços, de podermos estar aqui num processo de comunhão, muitos estão presos, muitos estão enclausurados, estão no leito de um hospital, entubados, e nós estamos aqui. Então, só pelo dia de hoje, nós já experimentamos o maior de todos os milagres, que foi o fato de termos podido acordar e de estarmos aqui hoje. E é justamente esse corre-corre da vida que nos impede de sermos cautelosos e de sermos reflexivos acerca de questões, senhoras e senhores, que dizem respeito ao nosso dia a dia. Como psicanalista da ACS, eu desde setembro já venho observando sem que eles percebam a figura do presidente e dos demais diretores e colaboradores, não é? Sempre preocupados, voltados para responder às suas demandas, mas poucas são as vezes que a gente para olhar para nós mesmos, como é que nós estamos. E entender essa questão é entender que nós estamos diante de um fator
que está associado justamente à maneira como nós interagimos, a maneira como nós lidamos com aquilo que representam as exigências da vida, de que maneira eu administro a minha capacidade, as minhas capacidades, de que maneira eu administro os meus desejos, de que maneira eu administro as minhas ambições e as minhas ideias ao longo do meu dia a dia e diante daquilo que representam os mais variados desafios que me são lançados. Eu não posso desconsiderar que é uma parte integrante, é uma parte que complementa dentro daquilo que se refere às questões, às funções orgânicas, e é algo que nós não podemos deixar de fora, porque nós só teremos condição de, enquanto seres humanos, executar as nossas habilidades pessoais e profissionais, se nós estivermos desfrutando de um pleno estado na questão da saúde mental. Eu queria chamar a atenção dos senhores e das senhoras para este slide. Treinados para não revelarem suas próprias dores. Todos nós, na condição de policial militar que somos, quando nós chegamos naquilo que é a escola de formação, palavras como disciplina, ordem, resistência, força, nós somos bombardeados com palavras como estas. Aqui não tem fraco, aqui não tem covarde, aqui ninguém pode desistir. Então, todas essas palavras, elas começam a nortear o nosso subconsciente, e nós entendemos que, a partir dali, um desafio passa a ser lançado sobre nós. E é interessante que, embora saibamos que, enquanto policiais militares, na academia, na escola de formação, precisamos estar munidos de virtudes como esta, precisamos entender a importância de demonstrar força, de sermos aguerridos, de não sermos covardes, mas por trás de cada um de nós existe um ser humano. Existe um ser humano que pensa, existe um ser humano por trás de cada policial, de cada bombeiro militar. Existe um ser humano que pensa, que chora, que tem fragilidades. Então, quem é que está por trás do policial e do bombeiro militar? Um ser humano. Um ser humano que tem limitações, um ser humano que tem carências, um ser humano que precisa ser visto, que precisa ser tratado com dignidade. Então, um dos grandes anseios é de nós chamarmos a atenção de alguém para entender este princípio. Até que alguém pare para observar que nós somos estes seres, nós temos o desafio de cuidarmos de nós mesmos. Eu já dizia isso ao Alberison, e eu já falo isso para o Torres, a necessidade que a gente tem. Fica muito difícil para nós usarmos uma expressão como há uma necessidade de parar, para quem já vai dormir pensando na agenda do outro dia, para quem já acorda sabendo que tem que lidar, que tem que fazer reunião tal hora, mas há uma necessidade extrema de nós pararmos, para, primeiro, refletirmos sobre essa questão. Atrelada à realidade e às responsabilidades dos mais variados presidentes que aqui estão, existe algo que precisa ser trabalhado, o fator emocional. Eu lido com um presidente que tem hora que ele sabe, calma, eu brinco com ele, né, na intimidade, Luizinho, calma, Luizinho, mas a gente sabe o que é a demanda do dia a dia. E nós somos, na verdade, aquilo que as nossas emoções projetam. Então, há uma necessidade de, enquanto seres humanos, nós nos esforçarmos, pesquisarmos, trazermos uma temática como esta, para trabalharmos, para nós nos conscientizarmos que somos seres carentes. Por mais que nos consideremos guerreiros, por mais que nos consideremos fortes, em algum momento nós vamos enfrentar fragilidades nas nossas vidas. A atividade policial militar, a atividade do bombeiro militar, é algo que está intimamente vinculada a questões de cobranças institucionais. Disciplina rígida, carga horária exaustiva, um desempenho de papel que exige uma ocupação extrema. O policial, eu vou falar pelo policial de Pernambuco, ele tem a necessidade de complementar a sua renda. Então, se nós formos observar, todos os dias nós temos o nosso tempo dedicado a isso, que é a nossa labuta, que eu digo que é um sacerdócio para nós.
E aí, quando é que a gente vai parar? Porque todas essas questões, elas desaguam naquilo que é o problema da atualidade. Por que que o policial ele chega a tirar a vida? Nenhum ser humano, não apenas o policial, quando tira a vida, exatamente o que ele menos quer é tirar a sua vida. Na verdade, quando chega a esse extremo, está querendo, na verdade, gritar, fugir de uma dor que ele já não aguenta mais, mas até que ele chegue a esse gesto translocado, ele passou por etapas, ele deu sinais. E quem foi que estava perto? Quem observou? Se nós temos anseios aí, nós almejamos que algumas políticas sejam trabalhadas para que a polícia militar, o corpo de bombeiro militar e as demais entidades possam assumir um compromisso de dar um olhar mais especial a esta classe que precisa. Porque quando a gente pergunta quem é que está por trás do policial e do bombeiro militar, está por trás a mesma pessoa que está por trás de qualquer profissional. Como eu já disse, alguém que tem limitações, alguém que tem carências, alguém que tem fragilidades, alguém que em algum momento vai atingir um nível que vai gritar. E até que esse grito seja ecoado, algo precisa ser feito. E um trabalho como este, refletir sobre uma temática como essa, é algo extremamente importante para todos nós, sem exceção. Então, quando a gente vai trabalhar esta questão da saúde mental, a gente precisa ter isso em mente. Quando é que eu estou, quando é que eu tenho a sensação de que estou bem comigo mesmo? E eu necessito apenas estar bem comigo mesmo? No nosso dia a dia, nós lidamos com pessoas, somos desafiados a lidar com pessoas, conflitos os mais diversos, porque enquanto seres humanos, nós somos pessoas complexas, somos pessoas difíceis, então há uma necessidade de nós trabalharmos questões como estas, porque todos os dias, e eu falo de desafio, representando, eu visualizo como tudo aquilo que a gente imaginar, como demandas que nos vêm todos os dias, e nós precisamos estar atentos, a aceitar aquilo que representam os mais variados desafios. Então, para eu ter cuidado, para eu ter cautela, eu preciso olhar para mim mesmo, porque alguns fatores começam a se desencadear. Para que eu evite de chegar num nível como este, como psicanalista da associação, eu recebo colegas meus, policiais militares, que já chegam com os mais variados níveis, que estão expressos aí nessa lâmina, alguns que chegam manifestando um processo de ansiedade, outros que, num primeiro momento, eu já vejo a depressão instalada, em alguns momentos o burnout, que é um problema sério no nosso meio, que é uma manifestação que decorre de um cansaço, de uma fadiga, porque a gente acha que todos os dias a gente tem que estar proativo, e a gente tem que atender todo mundo, e a gente tem que falar com todo mundo, e a gente se esquece de falar com a gente mesmo. E a gente se esquece que em alguns momentos a gente precisa atentar-se para a premissa de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Como é que eu posso? Eu digo que um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje, na esfera do liderar, é a dificuldade que a gente tem para nos gerir a nós mesmos. Todos os dias nós somos levantados e desafiados. Eu sei, eu tenho plena convicção que eu estou diante de uma plateia de líderes, homens e mulheres, guerreiros, que têm problemas, enfrentam desafios todos os dias, lidam com pessoas todos os dias, e é para essa plateia de guerreiros e homens e mulheres obstinados que acreditam na perspectiva de mudança que eu dirijo a minha fala nessa manhã, dizendo que você precisa, primeiro do que tudo, cuidar de você mesmo. A necessidade que a gente tem de olhar para nós mesmos. Trabalhar a autogestão, como que eu vou conseguir, como que eu vou poder realizar uma liderança com maestria. Existe um princípio muito forte na Carta Magna de Deus, escrita aos homens, que fala sobre liderança quando diz: não havendo uma sábia direção, toda a casa perece. Então eu posso ser considerado o mais expert líder, eu posso ser visto como um camarada que é autêntico, mas se eu não tiver controle na esfera das minhas emoções, eu vou destruir todo aquele tipo de trabalho que foi construído e que me leva a ser visto
como um grande líder. Lamentavelmente, existem grandes líderes que já não estão sendo mais vistos como grandes líderes, porque eles não conseguem gerir inteligentemente. Então, num momento como esse, é um momento de reflexão. Até que eu chegue por essa etapa, até que eu seja diagnosticado, para a gente que atende, né? A psicanálise, ela difere um pouco daquilo que é o conceito da medicina. Enquanto a medicina diagnostica para tratar, a psicanálise trata para diagnosticar. Então, quando o paciente chega, é justamente por meio das intervenções terapêuticas que a gente vai entendendo o porquê. Quando que nós fazemos essa leitura? De entender que eu estou desenvolvendo uma patologia na esfera emocional hoje, em decorrência de alguma coisa que me foi privada na infância. Todos nós somos seres carentes. E por quê? Porque, na sua grande maioria, tivemos um trauma na nossa infância. Enfrentamos um recalque, a nós faltou alguma coisa, e a psicanálise trabalha essencialmente isto, o inconsciente. Quando o paciente chega nos nossos consultórios, ele chega mergulhado no mar de angústia, e ele não consegue entender como que aquilo se estabeleceu, e a gente tenta puxá-lo para a realidade, porque a nossa intervenção é exatamente um choque para que ele se desperte. Quando a gente começa a perceber, senhoras e senhores, o que tem nos causado dor, e quando a gente começa a perceber que a dor está instalada, para nós que somos profissionais, é um triunfo, é uma alegria, porque nós entendemos que o paciente ele está acordando do sono. Então, por que a gente adoece? Os problemas mentais, como o transtorno de bipolaridade, tendências depressivas, pico de ansiedade, se expressam como reflexo de fatores internos e externos. Fatores internos. Muitas vezes nós temos uma predisposição, porque a nossa carga genética traz isto, ok? O ambiente onde nós fomos criados. Imagina um líder que desenvolveu uma infância onde ele ouviu sempre o não. Porque o não, em alguns momentos, é pedagógico. Eu digo que se nós não ensinarmos os nossos filhos a ouvirem o não, como que eles estarão preparados para ouvir o não da sociedade? Porque em alguns momentos a sociedade vai dizer não. Mas a gente precisa entender e compreender e ter cuidado com os excessos. Então, uma criança que cresceu foi forjada num lar extremamente castrador. Quando ela atinge a sua idade adulta, ela vai desenvolver algum tipo de patologia, e a gente entra aí justamente, eu digo que o berço é um fator extremamente preponderante. Eu estou diante de pais aqui, há uma necessidade de nós, como pais, olharmos para os nossos filhos, fases que são imprescindíveis e que requer o nosso olhar. A psicologia diz que entre 5 e 6 anos é a idade que parte do sistema de crença do ser humano está sendo estabelecido. E onde foi que você estava quando o seu filho ou a sua filha tinha 5 ou 6 anos? Geralmente estamos ocupados, nós não paramos para orientar, nós não paramos para dar as informações devidas, e quem chega, o que vai dizendo, a criança vai absorvendo. Chega uma outra fase, que é a fase da adolescência, uma fase de descobertas, uma fase onde todos nós enfrentamos um certo grau de crise de identidade, então há uma necessidade de estarmos perto. E aí, como nós negligenciamos, nós automaticamente fazemos com que esse ciclo vá aumentando ainda mais. Lamentavelmente, somos vistos como adultos patológicos, adultos doentes, porque fomos crianças doentes e nós não queremos nos tratar, nós não queremos entender que existem fatores, ok? Os fatores internos, mas também os externos. Um dos maiores fatores vistos como fatores externos é justamente o fator social. Nós recebemos influências, nós saímos da nossa casa, nós vamos à escola, nós participamos das mais variadas instituições. Existe um expert na área de administração que diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Então, se eu escolher conviver com Torres e com os 3 aqui, mais esse, e o dia a dia da gente for regado de muita comunhão, eu vou absorver o que cada um vai passar e eles de mim também. E a gente começa reproduzindo aquilo que é a média das pessoas com quem a gente mais convive. E com quem nós convivemos? Com pessoas que colocam a gente para frente, com pessoas que acreditam no nosso potencial, com pessoas que estão dispostas a nos ajudar, e se assim for, muito bom. Mas e se forem pessoas tóxicas? Se forem pessoas complexas? Se forem pessoas complicadas? Como é que vai ser a nossa situação? Então,
Então, nós não podemos fugir desta realidade, que os fatores internos e externos são fatores preponderantes para que, de certa forma, nós desenvolvamos alguns níveis de doenças, ok? Por que a saúde mental afeta tanto os profissionais, em especial os profissionais de segurança? A gente não precisa ir muito longe, não precisamos ser expert no assunto, ok? Cada PM aqui, cada policial, cada bombeiro, sabe dar uma resposta acerca disso. Como eu já elenquei no início, quando a gente chega a uma exigência, a uma cobrança. E tudo isso são agentes preponderantes para que cada um de nós, como seres humanos, porque quando a gente fala do ser, como eu já disse, nós não estamos destacando a figura do bombeiro ou a figura do policial, estamos destacando a figura do ser humano. Mas são profissionais que todos os dias são cobrados. Nós somos cobrados na nossa postura, nós somos cobrados na forma como envergamos o nosso uniforme, nós somos cobrados quando falamos, nós somos cobrados como atuamos. Todos os dias, uma continência que deixou de dar, os dedos têm que estar unidos e enfileirados. A continência tem que obedecer um padrão, ou formar um ângulo de 45 graus, gesto, atitude e duração. É muita coisa na cabeça do ser humano. E isso acaba atordoando, isso acaba mexendo, isso acaba trazendo inúmeros problemas. Porque quando o profissional da área de segurança, ele começa a perceber que ele está doente, na verdade, ele já está mais do que doente. E aí, vem os rótulos, né? Porque tem os conceitos errôneos na área de saúde mental, né? Doenças mentais são frutos da imaginação de quem tem a mente confusa. Então, quando o policial ele já começa a apresentar, porque ele dá sinais no dia a dia com quem ele convive, no interior de uma viatura, na sessão, aí alguém vai dizer, não, isso é coisa da mente dele, ele está confuso com alguma coisa, e não é doença não. Então, conceitos como estes precisam ser desconstruídos. Alguns conceitos, como os distúrbios psicológicos, levam à loucura e não tem cura. Isso é algo que a gente tem... É um desafio muito grande para nós que atuamos nesta área, de desconstruir isso. Tem cura sim, tem solução sim. É muito bom quando a gente começa a perceber o problema no início, porque quando o paciente chega no início, é mais fácil para a gente tratar, é mais fácil para a gente lidar, porque a gente usa a expressão de que ele ainda não está no buraco, ele ainda não está no fundo do poço. Há um desafio a mais quando o paciente ele chega nesse estágio. Pacientes com problemas mentais são todos igualmente imprevisíveis ou perigosos. Essa é outra mentira, ok? E nós precisamos entender, e quando um paciente chega no meu consultório, eu digo, por trás do profissional, por trás do psicanalista, existe um ser humano que também tem carências, que também tem angústias, que também sente dor, que também chora e que também tem problemas. E a gente precisa assumir essa responsabilidade de entender que, enquanto seres humanos, nós não somos o que essa frase está dizendo. Nós não somos perigosos, nós não somos imprevisíveis. Há quem diga que o mundo é dos loucos. E por que eu vou olhar para alguém e dizer, ele é louco? No momento em que eu aponto, no momento em que eu critico, é como se eu quisesse me destacar em relação a ele. Porque na esfera dos problemas, na esfera das carências, na esfera das fragilidades, todos nós somos seres extremamente doentes. Eu não vou procurar psicólogo, pois eu não estou doido. Eu estou caminhando para o fim e eu quero, com essa expressão, trazer um exemplo que eu vivenciei. Um colega chegou lá e ele disse, Florencio, você não sabe a dificuldade que foi para mim chegar aqui. E eu queria chamar a sua atenção para essa realidade. Quando ele disse chegar aqui, ele já estava no interior do consultório lá da ACS. Ele disse, você não sabe a dificuldade que foi para mim chegar aqui. Ele baixou a cabeça e começou a chorar. E eu fiz, e a dificuldade que ele disse, por quê? É muita gente pensando que a gente é doido. Obrigado, Graça. É muita gente pensando, preocupado, porque é isso que perpassa na mente de muita gente que não conhece. Ei, quem foi que disse que procurar um psicólogo é coisa de doido? Eu queria dizer, nesta oportunidade, que não apenas procurar um psicólogo, mas procurar ajuda é coisa de nobre. É coisa de quem acredita na importância da mudança, é coisa de quem acredita que o outro pode ajudar sim. Então, não apenas o psicólogo, mas qualquer pessoa que possa estender as mãos. Se a nós foi dada essa responsabilidade de poder atuar como profissionais, e você chega para nos procurar,
a nós é dada a responsabilidade de poder ajudar. Então, nós precisamos desconstruir essa... Eu vou passar aqui porque já é um slide que eu repeti um pouco, a gente está praticamente finalizando. O papel da saúde mental é um fator essencial para um convívio social mais saudável. Eu queria lançar o desafio ao meu presidente, mas aos demais presidentes aqui presentes, às demais lideranças. Levem esse assunto para ser um tema, um foco de discussão. Trabalhem a liderança de vocês. Eu queria ser ousado em dizer que vocês poderão ter a liderança de vocês nas mãos de vocês, tratando. Porque o que o ser humano quer é simplesmente ser visto. O que o ser humano quer é ser bem tratado. Ele quer ser notado, ele quer ser percebido. E para que vocês que estão na condição de liderança, e eu me coloco, eu sempre digo isso na minha fala lá na ACS, nós não podemos olhar para Luiz Torres apenas como presidente. Nós precisamos vestir a camisa. Eu também sou, eu faço parte do processo. E nós precisamos trabalhar as pessoas que estão conosco, porque se elas estiverem sendo trabalhadas, elas vão estar olhando para onde eu estiver olhando. Qual é o meu foco? A minha equipe, ela olha para onde eu olho, porque eu inspiro confiança à minha equipe, e isso reflete em quê? Em liderança com autoridade, porque não é uma liderança autoritária. A liderança que exerce autoridade é aquela liderança que ela vai andando. Eu faço o exemplo aqui, expressando vocês, cada um dos presidentes, não é? Andando. E quando você olha para trás, você consegue perceber que existem inúmeras pessoas andando após você. Sabe por que estão seguindo você? Porque entendem que você é um líder, que você é comprometido, que você faz parte do processo, e essas pessoas, elas estarão sempre bem dispostas a ajudar naquilo que for necessário. Estejam atentos a essa questão, porque este é o problema de todos nós. Nós resistimos. Ah, que nada, eu vou parar para ouvir homem, eu vou parar para ouvir psicólogo, porque é isso que está na mentalidade dos ignorantes, dos incautos, ok? Se não cuidarmos das emoções hoje, estaremos cuidando das lesões amanhã. E a ciência, ela já é bem clara que hoje os problemas emocionais desenvolve uma série de patologias físicas. Uma dor de cabeça que não passa, sabe? A esfera das doenças psicossomáticas. Uma dor de cabeça que não passa. Uma gastrite que o médico não consegue descobrir a origem. Ah, é um estresse, é uma dor tensional. Tudo isso já é um reflexo, ok? Daquilo que é a dor da sua alma. A sua alma já vinha gritando há muito tempo e você não conseguiu ouvir, e você não conseguiu parar para alimentá-la. Eu estou diante de grandes homens e diante de grandes mulheres, e eu digo que todos nós, na sua grande maioria, presos à nossa cultura, fomos criados para sermos plateia. E ser plateia é muito fácil, porque para vocês entenderem o que eu estou colocando nesse final da minha fala, é muito fácil vocês entenderem, porque é como vocês estão hoje. E agora, vocês estão na condição de plateia, vocês estão me observando. Quem está na plateia pode julgar, pode apontar, pode criticar, pode vaiar se quiser, ok? A plateia se comporta como um juiz, mas o palco é o lugar do espetáculo. O palco é o lugar da atuação. No palco a música tem que ser tocada e cantada no tom certo. O palco é o local onde todos nós devemos fazer a apresentação brilhante, pelo menos se quisermos impressionar. E eu digo que na esfera da liderança, na esfera emocional, todos nós, sem exceção, fomos chamados para assumirmos um lugar no palco. E aí eu pergunto para você, essa foi é uma frase utilizada por um dos grandes experts na área da inteligência multifocal, que é o Dr. Augusto Cury. Se comparássemos a mente humana com o mais belo e fascinante teatro, aonde vocês acham que estaria? No palco, dirigindo uma peça, sendo protagonista da história, ou na plateia, sendo espectadores dos seus medos, angústias, depressões? Onde você estaria? Então, num momento como este, eu convido vocês a saírem agora do fictício. Agora não mais comparando a mente humana, no dia a dia, naquilo que representam as mais variadas demandas da vida. Onde é que você está? Ah, eu continuo sendo plateia. Eu quero dizer para você, nesta tarde, que você foi convidado para assumir um lugar no palco e você não vai estar sozinho, ok? Trabalhando os minutos que me faltam, eu quero tão somente agradecer
e convidá-los, vou pedir permissão aos organizadores do evento, para convidar a plateia a ficar de pé, para nós finalizarmos, respeitando, obviamente, os credos aqui representados, nós finalizarmos esse momento com uma oração, tá bom? Querido Deus, querido Pai, nós queremos te ser gratos nesta tarde, te agradecer, Pai, pela relevância deste evento, te agradecer pela vida de todos os organizadores, obrigado pelo Senhor ter nos dado o privilégio de podermos sediar este 23º Fórum. Quero louvar o teu nome, Pai querido, por participar deste evento, por ser uma voz, assim como todos os quais o Senhor deu a oportunidade de fazer uso da tribuna, e os que ainda virão, Pai. Eu oro pelo meu presidente, Luiz Carlos Torres, que o Senhor esteja revestindo ele de graça, assim como todos os presidentes das associações aqui representadas, todos esses líderes aqui, parlamentares, Pai, autoridades aqui presentes, que o Senhor esteja derramando graça sobre as nossas vidas. Somos carentes do teu direcionamento, somos carentes da tua sabedoria e queremos estar, sim, Deus, na tua direção, porque nós acreditamos, Pai, na perspectiva da vitória. Por isso nós colocamos o Senhor como regente deste evento, Pai, e te agradecemos por tudo. Esteja abençoando a todos que aqui estão, em nome de Jesus. Muito obrigado, senhores.